de um modo geral, não só no fumo. É uma feira que vai apresentar, nesses 3 dias, tem uma expectativa, se não me falha a memória, em torno de 55 milhões de reais em negócios. E essas escolas que eu mencionei anteriormente, têm o objetivo de levar nessa feira alguns alunos, em torno de 8 alunos por escola, com o objetivo de fazer uma pesquisa de campo, porque essas escolas com essa proposta de educação no campo têm o objetivo de fortalecer a discussão da qualidade de vida no campo, da manutenção do agricultor. Então, com essa proposta, nós fazemos a primeira atividade desse ano, atividade integrada entre as escolas. Então, como eu disse anteriormente, estarão os diretores e os professores das disciplinas de administração rural, e nós vamos lá fazer uma pesquisa a respeito do que está sendo produzido, está sendo negociado, opções de empreendedorismo rural, e vamos para essa escola trazer essas informações. Esses alunos vão lá, vão fazer essa pesquisa, vão montar um trabalho. Hoje nós temos no município de Canguçu mais ou menos 800 alunos nessas 5 escolas. Então nós vamos trazer esses alunos que vão lá, vão fazer a pesquisa, vão trazer informações, vão apresentar para os outros colegas, e dessa forma nós vamos impulsionando esse processo educacional que visa valorizar a agricultura familiar, o homem do campo, e também, de certa forma, buscar alternativas. Todos nós sabemos que a monocultura em qualquer cultivar que se apresente, ela é dificultosa para o agricultor. Então, nós temos o objetivo também de discutir alternativas para que os alunos consigam se inteirar do processo de produção, do processo de comercialização, e que possam discutir dentro da família alternativas para que a sua qualidade de vida, a sua produção, tudo isso melhore. A Secretaria de Educação, através do secretário, até ontem o secretário era o professor Diego Volter, e hoje o professor Cledemir, que estava na prefeitura, estão disponibilizando um transporte. Às 7 horas da manhã nós sairemos ali do Monumento Colono, e vamos descer pela Florida, e vamos sair lá embaixo no Tatinha. Sim. E dessa forma a gente vai aqui na cidade pegar 3 escolas, e no caminho mais 2, e esperamos, saindo mais ou menos umas 7h30 daqui, umas 2 horas, 2h30 de viagem, chegarmos à Expo Agro Afubra, para que a gente possa fazer esse trabalho educacional. Isso é uma visita educacional, não é um passeio, uma atividade pedagógica, onde nós vamos conhecer e reconhecer potencialidades, para que a gente possa, no decorrer do ano, seguir trabalhando. Então essa é uma atividade para nós muito importante, nós que estamos nesse processo de educação no campo, não fazendo uma coisa nova, Cláudio Omar, como tu sabe, nós já conversamos algumas vezes, simplesmente resgatando aquilo que já era para ter sido feito há muito tempo. O êxodo rural na década de 70 e 80 foi muito grande. Quando fosse secretário de administração, se não me falha a memória, chegamos a ter 15 mil taperas em Canguçu. Dizem até 20, né? Pois é, e isso com certeza atingiu de forma muito forte a economia do município. E, consequentemente, criou um cinturão de pobreza no entorno de Rio Grande, no entorno de Pelotas. Claro, não só por Canguçu, mas também por... A população de Canguçu, alguns anos atrás, chegava a quase 80 mil habitantes. Me ajuda se eu tiver... Sim. E nós hoje estamos ali na volta dos 50 mil, agora chegamos a 54. Então, esse processo de valorização do homem do campo já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, o objetivo das escolas nesse momento é ter uma visão mais aprofundada, com mais carinho, com uma análise mais específica, para que a gente tire aquele preconceito que se tem a respeito do ficar no campo.
se tem uma condição muito melhor, se tem uma condição de informação muito melhor, e não é parar de estudar para ficar no interior, é qualificar aquela pessoa que fica no interior. Então isso para nós é fundamental, e esse é o mote do trabalho das escolas do campo, e isso a gente tem que começar desde pequenininho. Então essa escola que nós estamos trabalhando agora é uma escola de turno integral, e que está nos trazendo essa condição, estamos trazendo essa condição, e com certeza nós acreditamos que esse processo é um processo produtivo e longínquo. Nós ficamos muito felizes em ver, nós estamos agora no final do mês de março, completando um mês, e nós estamos felizes com o que está acontecendo. Acho que nós estamos no caminho certo, estamos dando embasamento para um bom trabalho que acontecerá esse ano. Sem dúvida. Essa educação tradicional, que até então vinha sendo praticada aqui no município, era uma educação com a visão urbana que favorecia, estimulava o êxodo rural. Bem isso. Agora, com esta nova concepção, o aluno não será somente estimulado a ficar no setor rural, agropastoril, como receberá toda uma educação para lhe qualificar profissionalmente, a fim de que ele possa, ficando no meio rural, ter uma vida tão digna, ou mais ainda, do que aquela que levaria num grande centro, num cinturão de miséria. Certeza. Nessa semana, Claudio Mário, que nós estamos encerrando, a semana que nós estamos passando, nós já começamos a fazer um trabalho de pesquisa com os alunos a respeito do que é empreendedorismo rural. Primeiro, parecia uma coisa do outro mundo. Aí depois a gente começou a trabalhar com eles, e eles começaram a notar que muitos deles, muitas famílias são empreendedoras e não tem essa noção. E nós conseguimos, dessa forma, nós começamos a ter algumas informações e trazer isso à tona de uma forma muito eficaz e que vai nos dar uma condição de trabalho muito interessante. Por exemplo, alunos que comercializam na escola feijão, ervilha, vendem para outros colegas, vendem para os professores, e nós estimulamos eles a terem um projeto. Qual é o projeto que tu acha que tu poderia desenvolver? E um dos alunos colocou um projeto de piscicultura, muito interessante. Aí começamos a explorar por quê. Aí ele começou a dizer que o pai dele já faz isso, e que o pai dele aluga um açude do vizinho. Aí eu disse para ele, olha, eu conheço bastante coisa, mas nunca vi ninguém alugar um açude. Já vi alugar carro, já vi alugar até avião. Mas açude, não, o pai aluga 2 açudes do vizinho e paga com a porcentagem do peixe que vende. Então são opções de negócio que nós passamos a conversar com eles e mostrar para eles mesmos que aquilo ali é uma coisa que a gente pode, de certa forma, aprimorar, ter uma visão empresarial, que o aluno também tenha uma preocupação ambiental, que use para a sua alimentação um produto com menos agrotóxicos, que faça melhor a sua saúde, e que produza não só com a ideia de comercializar, mas também com a ideia de comercializar, mas também com a ideia de produzir algo saudável para si e para a sua família. E aí surgiram outras coisas. Uma menina que resolveu fazer um projeto de horta, aí eu perguntei para ela, tá, mas como é que tu pensa em comercializar? Aí ela deu um sorrisinho maroto e diz assim para mim, não, diretor, a minha avó já comercializa as hortaliças dela. E eu vou acertar com a minha avó para ela vender as minhas junto. Talvez. Então aí nós estamos trabalhando o associativismo, a cooperação, uma forma integrada de ter uma economia solidária. E a gente fica muito feliz quando consegue instigar o aluno a enxergar isso. Porque muitas vezes, e tu sabe muito bem disso, a gente tem uma educação para empregado.
Ah, porque quando tu te formares, é mais ou menos aquela historinha de quando tu ser gente. Como se hoje fosse um apagado na memória. E principalmente na memória social, né? Essas crianças vivem, essas crianças têm necessidades, essas crianças têm emoções. Sonhos, né? E sonhos. Sonhos que a gente pode, nesse momento, já ajudar a construir. E construir aonde? Aonde eles estão. Não ficar pregando uma escola abstrata e distante, que quando eu me formar vai acontecer alguma coisa, ou quando eu for para a cidade, ou com aquela ideia que se eu for para a cidade... Sempre colocando uma condicionante futura. Então a gente vem trabalhando isso, e isso tem nos deixado muito felizes, porque as crianças têm aceitado de uma forma fantástica. E essas crianças que têm passado o dia na escola, o horário é das 9 horas da manhã às 15 horas da tarde, eles almoçam conosco e têm uma convivência mais íntima, nos dão também essa alegria que a proposta está dando certo, nos deixam felizes por esse convívio, por essa simpatia do que está acontecendo. E os assuntos, Cláudio Mar, e ouvintes, claro, os assuntos têm fluído de forma mais eficaz, mais feliz. Mudou a filosofia. Mudou a filosofia. Propósito. Então a gente está contente com essa Professor proposta. Cunha, só um stop aqui para Claro. nós agradecer a interação da Ivani Cardoso, da Marley Santos, Neida Pereira Goulart, lá do nosso terceirão, parenta, amiga, Maria Celoí Soares, Maria Juraci Duarte Silveira, a Terezinha da Cunha, a nossa prima, amiga, Maicon Gabriel Cavaleiro Silveira, João Vitor Rodrigues de Aquino, a Luiz Jacundino, Cláudia Borges, a Dorinha, a Dolores Verzelete Ribeiro, Juarez Miranda Aires. Professora Dolores. É verdade. A todos eles a nossa gratidão, porque essa interação de vocês parece uma coisa bastante simples. Chegar ali, curtir, comentar, compartilhar. Já tivemos 2 ou 3 compartilhamentos Legal. Desta edição. Tá? Então, para nós não é, porque isso é que nos dá o combustível, o ânimo, para a gente continuar com este espaço aqui, um encontro com a verdade, divulgando o que vocês mesmos dizem, né? Divulgando assuntos realmente de interesse da comunidade cambuçuense e possibilitando, é isso que vocês colocam nos comentários, que as pessoas que têm informações, folha de serviços prestados para a comunidade, possam vir aqui e divulgar esses serviços, visando um acompanhamento melhor por parte da comunidade e uma valorização, portanto, da população-alvo. Professor Cunha, nós temos em torno de 3.250 quilômetros quadrados de extensão territorial, né? Foi isso que nos sobrou depois da emancipação do cristal. Nós temos em torno de 11 mil propriedades com até 50 hectares. Isto é um condicionante para a agricultura variada, porque seria necessário a policultura, mais de uma cultura, e não a monocultura, de maneira que cada área fosse viável. Então a pessoa ou planta fumo na pequena propriedade rural, ou ela não tem a possibilidade de, em nível comercial e viável sob o ponto de vista econômico, ter outra cultura na sua propriedade. Claro, com 50 hectares tudo bem, mas a gente tem que saber que em torno de 5, 6 mil propriedades estão realmente dentro da micropropriedade rural, com poucas hectares, pouco mais de um módulo, talvez nem isso, bem menos. Um módulo são 16 hectares, não, muito menos do que isso. Tá? Então, acaba sendo uma condicionante, um ponto de estrangulamento de não poder o pequeno produtor rural se ver livre do fumo, porque ele não tem um outro
produto com cadeia produtiva ordenada que seja possível implementar dentro da propriedade. Hoje nós temos, na verdade, só 2 produtos com cadeia produtiva: o fumo e a soja. Isso. O milho é um desastre. Enquanto nós aqui estamos produzindo 50 sacos de milho por hectare, a metade norte chega a produzir 275 sacos por hectare. Isso significa que vendendo milho a R$20 dá lucro. Agora, vender milho produzindo a R$20, produzindo 40, 50 sacos por hectare, é melhor não plantar nada, ou fazer um mato de acácia ali, esquecer daquela propriedade, daqui 6, 7, 8 anos abater, que aí realmente vai ter com aquele mato uma viabilidade econômica do empreendimento. Eu entendo o seguinte, João Mário, nesse sentido. O maior problema, nesse momento, é trazer para o agricultor essa visão clara que tu tens. Porque muitas vezes as pessoas não têm condições, ou acabam produzindo, ou prejuízo. Elas não conseguem fazer essa análise e vão plantando. Por quê? Porque o pai plantava assim. E vai se arrastando aquela forma de se descapitalizar, e eu não consigo enxergar uma outra forma. E aí é que eu entendo que é fundamental a educação, essa mudança de postura da educação municipal e também a própria postura das instituições públicas, como a Secretaria de Agricultura, como da Prefeitura Municipal, da Emater, da Embrapa, porque além do problema da cadeia de produção, o fumo tem o que tem, porque tem uma cadeia organizada pela iniciativa privada. As empresas fumageiras chegam lá no agricultor e dizem para ele: olha, tu faz assim, 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 tu bota isso, isso e isso, eu te financio isso, isso e isso, tu vai pagar isso e vai te sobrar tanto. Quer dizer, o agricultor consegue enxergar o processo, mas ele enxerga onde? No fumo. Ele não consegue nem ver o processo em outras cultivares. Nunca foi apresentado para ele? Nunca foi apresentado para ele. Ele não viu e não vai ver nunca. Então tem um problema de cadeia e tem um problema educacional. Porque não adianta, todos nós temos, por tradição, uma zona de acomodação que nós não queremos sair. Se eu planto milho a 1 por 1, eu quero passar uma capinadeira puxada para o cavalo, e eu não vou trocar minha forma, porque eu não vou vender meu cavalo, porque eu sempre fiz assim. Tá, mas só um pouquinho, dá para plantar outra espécie de milho em outro tempo, que a Emater coloca, o sindicato coloca, e se não, eu não aceito essa tecnologia. Tá, se tu não aceitar essa tecnologia, tu não tem como produzir. Só que nós precisamos de mudar a educação dessas pessoas. Nós precisamos de que essas pessoas... Não é simplesmente chegar lá e dizer: olha, agora tu vai deixar de plantar isso, tu vai plantar isso. Não. Isso é uma mudança de cultura, isso leva um pouco de tempo, mas ela tem que ser começada em algum momento. É verdade. Então eu entendo que essa questão cultural tem que ser trabalhada através da educação. E a Prefeitura Municipal tem que ter um direcionamento maior via Secretaria de Agricultura, também para essa parte, obviamente com parceria da Emater, com parceria da Embrapa, das universidades, para que se tenha um mapeamento do que acontece, que na verdade, lamentavelmente, se trabalha muito na crise. Tá, mas e na solução? Para onde que aponta isso? Porque existem outros ambientes que se criaram no nosso país, que são ambientes que nós não podemos concorrer. E isso tem que ser lido. Alguém tem que dizer isso. Nós não vamos conseguir produzir como se produz no Centro-Oeste. Ponto. Tem um clima que tira uma planta e bota outra. Então é uma máquina na frente colhendo. É aquela história de plantar arroz na coxilha, né? Exatamente.
A uva dá 3 safras por ano. Agora, o nosso clima serve para quê? Para zonear a produção e tornar ela viável economicamente. Exatamente, nós precisamos de fazer isso. Mas para isso nós precisamos de algum momento começar um estudo, primeiro um estudo de reconhecimento. Quem é que está na campanha? Que dinheiro se tem empregado hoje nisso? Que tamanho de trator eu preciso? Eu noto, Cláudio Amaro, do pouco conhecimento que tenho na área, mas eu noto que as pessoas muitas vezes, hoje, com o fumo, têm um trator desproporcional à sua propriedade. Sem dúvida. E ali ele tem um capital muito mal empregado. E grande, né? E grande. E aí, se ele precisa de um capital, ele só tem aquele capital desvalorizando. Quer dizer, nós temos 2 problemas. Primeiro, não saber o que faz com o dinheiro. Segundo, atrapalhar todo o processo econômico. Porque da mesma forma que esse dinheiro foi produzido aqui, no momento em que tu investe mal esse dinheiro, ele sai daqui. E ele enfraquece o nosso município. E o dinheiro é um só, né? E o dinheiro é um só, ele só circula. Ou nós conseguimos trabalhar com que ele permaneça e se reproduza aqui, ou ele vai escoar. Sem dúvida. Então eu acho que essa discussão tem que ser trazida em algum momento e tem que se parar com essa bobagem que alguém pensa de uma forma e outros pensam de outra. Eu acho que quando se pensa em favor de alguma coisa, tem que se ter uma união. Eu acho que falta aí, para o produtor rural, que seja viabilizado a ele conhecimento e planejamento. E quem tem essa responsabilidade? As lideranças. Eu acho que o prefeito, eu tenho certeza que o prefeito e os secretários, eles são líderes escolhidos, legitimados para isso, e têm que pontear esse processo de levar ao produtor o conhecimento e, tendo o conhecimento, ele possa então fazer um planejamento acompanhado pelos órgãos técnicos de viabilidade econômica da sua propriedade, seja ela do tamanho que for. Só para lembrar, há uns 30 anos atrás nós tínhamos uma cadeia produtiva que eu com certeza não sei por que essa cadeia produtiva terminou, que era do aspargo. Nós chegamos a ter em Canguçu, e o aspargo é uma cadeia produtiva bastante semelhante à do fumo. Por quê? Porque utiliza uma pequena área, 2 hectares já é uma enorme lavoura de aspargo, 2 hectares. E a outra particularidade é um produto que se vende a dólar, semelhante ao que acontece com o fumo e com a soja. É uma commodity. Exatamente. Ele continua uma iguaria extremamente cara. Canguçu tem um clima que comportou a maior lavoura individual de aspargo do mundo, que era uma lavoura de aspargo de 180 hectares aqui no Remanso. E hoje não se produz mais aspargo em Canguçu. Eu, como curioso, apenas como curioso, que vivenciou aquela época e vivencia o mundo de hoje, o Canguçu de hoje, eu falo isso seguidamente. Tu mesmo já me ouviste falar isso dezenas de vezes, mas nunca ninguém me respondeu por que a cadeia produtiva do aspargo, que estaria direcionada a 90% para a micropropriedade rural, possibilitando que aquela pessoa que tivesse 5 hectares de terra produzisse aspargo com viabilidade econômica efetiva. Por que isso terminou, professor Cunha? Há 30 anos atrás nós tínhamos 27 produtos agropastoris em Canguçu em linha de produção comercial. Hoje, escapando do fumo, na agricultura, da soja, do milho que era melhor não plantar, porque veja bem, para produzir em média 500 sacos de milho em Canguçu, é preciso plantar, eu estou falando em média,
100 hectares. Ao passo que, se plantar 20 hectares com a tecnologia da metade norte, colhe mais do que os 500 hectares, os 500 sacos que são colhidos hoje em 100. Então, alguma coisa está errada e o nosso produtor não sabe o que é. Exatamente. E ele não tem a obrigação de saber. Quem tem a obrigação de fazer se despertar? O setor público. Com certeza. Que tem legitimidade para isso. Agora, esse trabalho que vocês vão fazer amanhã, que já estão fazendo nas escolas de campo, nesse projeto piloto, nas 5 escolas que mencionasse, tá? É um trabalho de despertar. É um trabalho que vem, tem como objetivo, como proposta, fazer com que desperte no meio rural, através dos alunos, como agentes desse processo de transformação, a necessidade do conhecimento e, de consequência, do planejamento. Não é verdade? Exatamente, Cláudio Mário. Eu acho que é um pequeno ponto, mas eu acho que é pelo primeiro passo que se começa uma jornada. Eu acho que a educação do município é muito feliz nesse sentido de trazer essa discussão, e nós, de forma, até de certa forma empírica, né? Mas nós estamos buscando parcerias, por exemplo, com a Emater, com a Embrapa. Conseguimos resgatar uma figura muito importante para nós na educação, que não deveria de ter se afastado da educação, que é o Ireno, que é um técnico rural que há muito tempo trabalha conosco na prefeitura, mas por muito tempo o Ireno... Ireno Bichet? Isso. O Ireno esteve afastado, agora ele vai fazer um trabalho junto conosco nas escolas do campo. Então nós viemos nos reestruturando e nos fortalecendo. E isso nos traz uma esperança, que as discussões se renovem, que o homem do campo se torne empoderado, e que dessa forma a gente consiga ver nessas crianças, porque tem muitas crianças que dizem para nós: diretor, eu não vou estudar mais, vou fazer o ensino fundamental e vou parar, eu vou ficar em casa, vou plantar. Então, nesse discurso, há uma clara desassociação entre ser um produtor rural e ter conhecimento. Como também há um distanciamento do discurso da escola com a vida desse aluno. Então, essa proposta tem esse objetivo, essa proposta de educação, dessa aproximação, dessa reintegração. E nós estamos começando a montar essa proposta no dia a dia e buscar esses novos parceiros. Então, essa viagem amanhã à Expo Água Fubra, dessas 5 escolas aqui do município, nos traz esse fortalecimento. Os 5 diretores estarão lá, o secretário de Educação também estará, e nós ficaremos em contato o dia inteiro, vendo o que está acontecendo e também discutindo como vamos montando essa proposta no decorrer do ano. Até porque, Cláudio Mário, existia uma expectativa de 11 colegas, de 11 diretores de escola, a mais do que esses 5 que estão, de já ter esse projeto implantado esse ano. E nós esperamos que nós consigamos esse ano honrar esse compromisso de fazê-lo. E viabilizar para os outros no ano que vem. De viabilizar para os outros no ano que vem, exatamente. Então a gente tem esse compromisso, tem essa missão, e as dificuldades que nós estamos tendo nesse momento, posso te dizer, Cláudio Mário, tranquilamente, são as mesmas dificuldades que tinha com outro modelo. Nós não temos uma dificuldade ainda de modelo novo, nós não tivemos uma dificuldade de troca de modelo. Eu soube de algumas dificuldades aqui na escola Cristo Rei, de transporte, mas o problema de transporte a gente tem que administrar o ano inteiro, carro quebra, carro atrasa. Então isso são coisas que a gente tem que... Surge um manancial lá na estrada, tem que botar umas cargas de cascalho, não dá para passar hoje, mas amanhã passa. É assim. Se administra, né? Exatamente. Professor Fulvio, não seria o caso do nosso prefeito municipal, Câmara de Vereadores,
especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrário, levar a efeito um grande encontro, dê o nome que quiser, encontro, seminário, painel. Tá? Encontro com a verdade não pode, que já é... Encontro com a verdade não dá, mas a gente até que dá uma licença especial. Mas um grande seminário, painel, encontro, congresso, tá? Que tivesse por meta desafios ao desenvolvimento econômico de Canguçu. E aí trazer entidades técnicas, governamentais, políticas, dos diferentes setores correlatos à economia de Canguçu, Embrapa, universidades. Eu já sei que as duas universidades, a Católica e a Federal, estão entabulando um trabalho aqui em Canguçu. Fiquei sabendo agora que a FURG também se associa a isso, que é a Federal de Rio Grande. Sim. E aí provocar uma grande discussão sobre a nossa realidade econômica e social aqui no nosso município. O que te parece isso, Cunha? Uma coisa impactante, uma coisa que a comunidade participasse. Eu ajudei a criar, posso dizer que criei, 46 associações de desenvolvimento comunitário de Canguçu. Eu acho que a metade não está funcionando. O que aconteceu? Muitas delas não estão funcionando. Agora, essa ideia que tu coloca, eu vou te dizer, além de Canguçu necessitar, tenho certeza que muitos amigos em Pelotas e Rio Grande ficaram muito felizes, porque o que nós vemos de colegas, de amigos, de parentes, tem uma vontade de voltar para Canguçu e não acha o jeito. Concordo. É muito grande, as pessoas querem, só não voltam para cá. Muitos até ainda têm a propriedadezinha aqui no interior, está arrendada, ou até dada para plantar. Atirada, como a gente costuma dizer vulgarmente. Está atirada lá, ela só não saiu do lugar porque não pode. Pois é. Então isso também atrapalha a nossa economia. Nós precisamos rediscutir isso, começar por algum lugar. E eu tenho certeza, Claudio Omar, que essa proposição feita através da educação, ela vai chegar ao ponto de proporcionar isso. Eu acho que esse elo de provocação vai acontecer necessariamente. Eu acredito, professor Cunha, que dentro desta filosofia já implementada nesse projeto piloto da educação nessas 5 escolas, hoje já existe legitimidade do setor para propor ao prefeito este grande evento. Porque eu não acredito, nunca acreditei em projetos governamentais globais. Eu não acredito nisso no governo federal, não acredito no governo estadual e não acredito no governo municipal. Tenho bastante coisa escrita a respeito disso. Tá? O que eu acredito são projetos setorizados de desenvolvimento. Falasse há pouco a respeito da piscicultura. Eu acho que seria, eu entendo, a gente bota o acho, mas não, eu entendo, eu acredito que seria um desafio muito grandioso para fazer um projeto para a piscicultura em nível municipal. Mas poderia começar com 20 produtores. Com certeza. E apostar todas as fichas em cima daqueles 20 produtores. Vai num armazém colonial e olha a qualidade da batata inglesa que está sendo produzida em Canguçu. Ela está cheia de olho, tá? Ela está deformada. Por que acontece isso? Porque a muda sofreu um processo de acriolamento. Tá? A muda já não responde mais ao processo vegetativo de desenvolvimento do tubérculo. Sim. O que precisa fazer? E aí fala o técnico agrícola de 40 anos atrás. O que tem que fazer? Tem que conseguir uma muda nova. O meu pai foi pioneiro
importando muda de batata da Alemanha. Tá? Aqui em Canguçu, meu pai foi um dos maiores produtores de batata inglesa aqui em Canguçu, mas com muda vinda da Europa. Se meu pai conseguiu fazer isso há 40 anos atrás, não é possível o governo municipal escolher 20 produtores, eu estou falando em 20, para ser modesto, que queiram se dedicar à cadeia produtiva da batata inglesa, mas colocar um produto no mercado que seja efetivamente competitivo e com isso trazer muda de qualidade. Vai no armazém colonial e olha a péssima qualidade do feijão que nós estamos colhendo em Canguçu. Por quê? Porque a semente refinou. A última pessoa que trouxe feijão preto de qualidade para Canguçu foi o secretário municipal de Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social em 1987, 88, Cláudio Omar Pereira da Cunha. Quem havia trazido antes, um excelente também semente de feijão, o ex-prefeito Gilberto Mussi. Então, vamos escolher. Hoje nós temos uma semente de feijão chamada Tuiuiu, que é uma semente super atualizada, que viabiliza a colheita de 40 a 60 sacas de feijão com baixo investimento. Sim. E é um grão padronizado, é um grão para vender para Tordilho, para CBS. Sim. E essa cadeia produtiva tem interesse dessas grandes marcas, porque tem uma potencialidade bastante significativa de se fazer contratos com essas empresas nas pequenas propriedades de Canguçu que são vocacionadas para isso. Não é qualquer terra que produz feijão. Na várzea não produz feijão, mas nosso terceiro é rico de lavouras em potencial para o cultivo do feijão. Mas eu não sei por que as pessoas não fazem isso. E isso é um assunto que eu envelheci discutindo. Agora discuto de intrometido. Tá? Mas eu gostaria que essas questões fossem trabalhadas por esse projeto pioneiro, belíssimo, que a Secretaria de Educação e esses 5 diretores estão fazendo. E eu me coloco ao dispor, inclusive, para trabalhar essas questões em eventuais reuniões que vocês queiram. Vamos lá, vamos divulgar isso aí, vamos criar, vamos provocar meninos, como diz o professor Ivanor Matos. Vamos provocar meninos e meninas, a recém ele postou ali. Vamos provocar meninos e meninas. Esta discussão de uma forma agressiva. Eu, quando dava aula, eu dizia, eu preciso ferir os tímpanos de vocês, meus estimados alunos, para que vocês jamais esqueçam disto que eu estou afirmando. Esses desafios, eles precisam resultar de uma provocação radical, às vezes até com pouco respeito a determinada liderança, mas com respeito enorme ao papel dessa liderança dentro da comunidade. Faz as tuas considerações aí em 4 minutos e encerramos o programa. Como assim? Você começou? Foi rápido demais. E só nós dois? Henrico, me diz como acontece isso. Eu pensei que nós ia começar a discutir agora. É que se engana quem acha que nós nascemos ontem, né? Nós nascemos uma noite, mas não foi na noite passada. Não é à toa que os nossos cabelos estão bastante tordilhos, né? Cláudio Omar, é uma alegria grande, uma felicidade a gente encerra o programa também. Para mim encerrar o programa também, está bem. É uma alegria muito grande ter a audiência que nós temos e poder conversar nesse microfone e fundamentalmente ser ouvido pelas pessoas que nos ouvem. São pessoas de grande estima que nós temos e são pessoas que trazem a todos nós uma reciprocidade
que nos diz que estamos no caminho certo. Isso aqui para nós, além da responsabilidade que temos, é um prazer. Prazer estar aqui, um prazer poder conversar sobre assuntos que possam vir a contribuir com a sociedade. O objetivo do programa é exatamente esse, trazer pessoas. E quando acontece com uma excepcionalidade como hoje, que não trouxemos ninguém, nós temos condições de conversar com os nossos ouvintes. Nosso apoio técnico hoje é o aniversariante. Né? Nós temos que citar isso. O Henrico hoje completando os seus 18 anos de idade. Isso, nós temos que fazer essa referência. Parabéns para o Henrico. Obrigado. Que nos deixa muito feliz, uma maravilhosa pessoa que é. E não posso elogiar muito no ar, né, Henrico? Depende. Não posso vender muito esse peixe. Que aí depois... Já está comprometido esse peixe? Não, aí depois as pessoas vão olhar e não vão querer comprar. Ah, bom, então tá. Propaganda enganosa. Não é propaganda enganosa. Não, eu asseguro que é uma pessoa maravilhosa, que está aí Obrigado. Lutando pela vida e que tem grande estima e sabe que da minha casa tem as portas abertas. Obrigado. Não vou elogiar mais, senão ele vai chorar que ele está de aniversário. Mas, Cláudio Omar, é uma grande felicidade aos ouvintes, a gente vê essas pessoas que estão todas nos acompanhando já há algum tempo, e algumas delas já têm esse horário marcadinho para tomar um mate e nos ouvir. E nos mais diferentes lugares de Canguçu. E da região, né? O que a gente tem para dizer para finalizar o programa? Que além de estar feliz, nós temos um compromisso muito grande com o lugar onde vivemos. Nós queremos que seja melhor. E nosso compromisso não é partidário, nosso compromisso é com a causa e com o bem-estar comum. Trabalhasse na educação um bom tempo, eu estou nessa missão, mas acima de tudo, uma missão de estarmos juntos, buscando uma vida melhor para todos. E isso eu acho que é o que nos move, e é por causa disso que nós ganhamos essa tarde aqui. Então, desejar a todos uma ótima semana e que nos acompanhem. O programa será posteriormente colocado no Facebook. E na quarta-feira que vem, às 17 horas, voltaremos com mais um programa Encontro com a Verdade. Muito obrigado, uma boa tarde.